Olá, aluno, tudo bem contigo? Satisfação estar aqui. Nós estamos na segunda teleaula da disciplina de Processo de Negócio e Software, Engenharia de Requisitos, é o tema da aula de hoje. Então, a gente vai desvendar, trocar ideias em relação aos requisitos. Esse termo bastante utilizado, é um termo que vocês devem ter foco, vocês devem buscar, vocês devem estar preparado para entender requisitos e mais ainda, entender regras de negócio e de como extrair das regras os requisitos que serão, eu diria assim, o insumo mais importante para o desenvolvimento de software. Então você está nesse caminho, que é um caminho bem tranquilo em relação a entender quais são as necessidades do usuário final. Então, o foco da aula vai ser esse hoje, A gente vai estar assim, passando para vocês o conhecimento, a experiência que a gente tem, focado em como levantar requisito, o que é um requisito e tudo mais. Vamos ver na contextualização no slide aqui, eu vou passar para vocês alguns tópicos que a gente vai estar conversando então. Percepção das regras de negócio e de requisitos de software. O que vem a ser, então, cada um deles, Num determinado momento, você deve estar pensando assim, puxa, o mais importante é determinar qual o requisito que eu vou atender em relação à empresa, à organização, às necessidades do usuário final. Isso mesmo. Mas antes disso, nós precisamos entender o negócio, o processo de como que a empresa trabalha. Se não é uma empresa que tem vários funcionários, vários departamentos, de repente você está desenvolvendo um software que vem a ser, eu diria assim, para um único usuário. Muitas vezes nós temos aí várias situações onde utilizamos smartphone, que são softwares individualizados, ou seja, de uso para uma pessoa só, mas mesmo assim ele tem um fim, ele tem um propósito, ele vai atender a alguma demanda, resolver algum problema, e isso significa um negócio. E aí é onde você precisa realmente dar foco. Regras de negócio é entender como que aquelas funcionalidades vão atender e vão ser úteis para o usuário final. Continuando aqui, o próximo item que a gente vai estar conversando também é determinar o escopo de sistema, quais são os limites do software a ser desenvolvido. Então, quando a gente fala em escopo, é exatamente delimitar até onde, quais são as funcionalidades, ou seja, quais as regras de negócio que nós vamos atender, portanto, quais são os requisitos que nós vamos definir, ou quais são os requisitos que nós vamos gerenciar para que aquele sistema seja concebido de forma mais apropriada possível, sempre com foco na qualidade, conforme você já conhece, que é a questão do foco na qualidade através dos processos do software, ou seja, do processo de desenvolvimento de software. O próximo item aqui é o meio para interação com o usuário, funcionalidades que solucionam problemas. Então, como que a gente vai interagir com o usuário antes mesmo do desenvolvimento do software? Esse é um dos pontos fundamentais que você realmente tem que ter a habilidade para estar entrando em contato com o usuário, falando com a pessoa certa, entender quais são os tipos de requisitos funcionais ou não funcionais, como levantar requisitos. Vem aqui 3 palavras, 3 pontos fundamentais, que são stakeholders. Então, como a gente falou, interação com o usuário, os stakeholders são, além dos usuários, outras partes interessadas. São todas as pessoas que têm algum interesse ou também são patrocinadores do seu projeto. A palavra etnografia, o que vem a ser? Um dos pontos fundamentais é entender como que as pessoas utilizam aquele software ou utilizará o software que você vai estar desenvolvendo. Você conhece o sistema? Você conhece como que as pessoas trabalham no dia a dia? Seja no processo manual ou seja num processo semi-automatizado ou sistematizado, no qual você está redesenvolvendo uma nova versão de software. Então, esse entendimento no dia a dia, você se aproximar das pessoas, isso significa etnografia. É estar participando, porque nem sempre aqueles processos estão formalmente definidos e explicitados. Então, é importante você
vivenciar o dia a dia das pessoas também, através de reuniões, através até mesmo do que você tem de participação, que são as interações com essas pessoas. Vamos falar do escopo e viabilidade dos requisitos? Muito bem. O primeiro tópico aqui é entender quais são os requisitos, o que vem a ser requisito e o que vem a ser escopo também. Então vamos aqui no slide, a gente vai mostrar no diagrama, para você entender um pouquinho. Eu tenho lá uma figura do usuário, né? Algo bem tranquilo para você perceber que, vamos pensar assim, a partir do usuário, nós vamos entender as regras de negócio. E a partir das regras de negócio, a gente vai extrair e definir quais são os requisitos, onde a gente vai estar entrando então naquilo que você já conhece, que é engenharia de software. Então aqui a gente vai estar trabalhando com requisitos, trabalhando com análise, trabalhando com a implementação, todos os processos, todas as atividades, tarefas e papéis envolvidos no desenvolvimento de software, que são os analistas, os DBAs, os implementadores, você como testador muitas vezes. Então todas as atividades estão ali delimitadas em engenharia de software. Então, a partir das regras de negócio, a gente vai extraindo os requisitos, entendendo melhor detalhadamente quais são os requisitos funcionais, que é aqueles que nós vamos atender a uma funcionalidade ou resolver um problema, trazer uma inovação. Muitas vezes é um software que é uma situação que não tem problema, mas é uma situação onde você vai trazer uma inovação. Você vai trazer um software que ainda não existe, você vai desenvolver algo novo. E isso é bem bacana também, quebrar a cabeça, entre aspas, em relação a isso. Tudo isso você vai estar fazendo em análise, em projeto, no momento em que você está trabalhando com as atividades de engenharia de software. Continuando aqui, aí, logicamente, vamos pensar, depois que você fez todo o gerenciamento das atividades, conseguiu fazer também a implementação e os testes, validou com o usuário final, vem aqui o aplicativo. Então, ou é um app no seu mobile, né? Ou então é um aplicativo ERP, que atende a empresa como um todo, ou pode ser um sistema do tipo SCM, que é o Supply Chain Management, que vai atender não só uma organização, uma rede de distribuição. Então, existe lá a integração com vários sistemas, tudo isso pode estar sendo desenvolvido por você. A partir desse momento eu tenho os processos atendidos, que é exatamente aquelas ideias de regra de negócio, ou então funcionalidades, e são os processos que foram implementados, mecanizados, informatizados, ou pelo menos semi-automatizados. Muitas vezes nós não conseguimos automatizar por completo numa primeira interação, ou seja, numa primeira versão de software. Se você está utilizando um processo iterativo, né, que é um processo que ao longo do tempo você vai gerando versões melhoradas, mais aprofundadas. Então, à medida que você tem o conhecimento e o aprofundamento das regras de negócio, você vai implementando novas funcionalidades, vai deixando o sistema mais completo, de acordo com as necessidades do usuário e completando à medida que você faz uma interação, ou se você está usando o processo ágil, né, da metodologia ágil, muitas vezes você tem vários sprints e aí você tem elencado lá um backlog grande e à medida que você faz a cada sprint, seja de 2 semanas, de 4 semanas, você vai implementando esses processos. Então, a engenharia trabalha dessa maneira e os requisitos também são tratados dessa maneira. Então, os requisitos, eles vão, à medida que você vai conhecendo melhor, você vai detalhando e definindo para que ele fique completo. Tudo bem? Vamos ver aqui, então, no diagrama, o foco que a gente está dando agora é em regras de negócio. No próximo slide aqui, a gente vai trabalhar no sentido de sensibilizar quais são, né, o que vem a ser os requisitos e qual é a preocupação que a gente tem que ter. Será que o requisito está contribuindo com os objetivos da organização? Se não fosse implementado, será que ele faria falta? Então, essas perguntas, essas indagações, você pode estar fazendo
por si, ou então você pode estar explicitando, você pode estar questionando o seu usuário, os stakeholders, as pessoas envolvidas, ou então até mesmo os especialistas no setor, para que você compreenda melhor. Será que a funcionalidade, a partir do momento que tiver implementado, realmente vai contribuir com os objetivos da organização? Se é uma organização que está trabalhando com um software, por exemplo, na área do mercado, na área de e-commerce, aquela funcionalidade vai contribuir para o e-commerce? Então, essas perguntas são fundamentais para você entender muito bem, tanto no escopo, também no detalhamento do requisito. Continuando ainda aqui, solucionar um problema sem impacto negativo, apenas no foco do problema. Então, muitas vezes a gente tem como proposta o desenvolvimento de um software para resolver um determinado problema, e é bem evidente que nós façamos para resolver um problema, ou senão aquele problema, e sem impacto negativo. Significa o quê? Vai resolver aquilo e não vai causar outros. Muitas vezes a gente coloca, né, eu diria assim, a proposta de um desenvolvimento através dos requisitos. A partir do momento que eu implemento, faço a validação, coloco em operação, em produção, muitas vezes pode trazer outros problemas, tanto na área de hardware, software, ou então novas necessidades que não foi bem validada ou não foi bem pensada no início. Por isso é importante você delimitar muito bem o que é o requisito e como que ele vai atender, né, ao usuário final. Continuando aqui ainda, permitirá a integração com demais sistemas, aumentando a eficiência. Esse é um dos pontos assim muito importantes, porque a gente sabe que um sistema ele tem ou deve ter integração com outros. Vamos pensar num app no smartphone. Muitas vezes fala assim, o usuário utiliza sozinho, não precisa de integração, mas nem sempre isso é a realidade. A gente percebe que muitos aplicativos incorporam imagem, ou então pode estar compartilhando um dado extraído por ele, por um relatório, por uma imagem, uma figura, um gráfico. Isso faz parte de uma integração. Será que o gráfico que você está gerando no teu app, ele é compatível com a maioria dos outros apps que estão instalados naquele smartphone, ou que vai ser compartilhado via e-mail, via outros, né, aplicativos tipo WhatsApp? Enfim, são importantíssimo pensar nisso. Da mesma forma, quando você está trabalhando numa organização que com certeza tem uma integração muito grande entre os departamentos, entre várias funcionalidades, entre áreas funcionais, seja da área comercial, do estoque, da produção e assim por diante. Continuando ainda aqui, o benefício para a organização é evidente, é compatível em termos de investimento, o orçamento que você tem previsto está atendendo, né? Ou seja, vai atender aquilo que você está com proposta para desenvolver, e demandará outros recursos. São recursos viáveis? Vamos imaginar que muitas vezes você, além do que você tem proposto, você começa a pensar em alguns requisitos que vão solucionar o problema, que vão contribuir com o objetivo da organização, mas muitas vezes, será que é viável você fazer um plus nesse momento? Então, é um dos pontos também que você deve estar concebendo, pensando aí no momento em que você vai delimitar o seu escopo do sistema e também os requisitos do software. Agora sim, vamos falar sobre os requisitos de software, definindo muito bem o que é um requisito. Então, no slide nós temos o seguinte, condição necessária para obtenção de um certo objetivo. E são aqueles objetivos que você já conhece, que é entender quais são os problemas que serão resolvidos ou aqueles que vão trazer benefício para a organização. Deve também esclarecer o que é um requisito funcional e não funcional. Alternativas para melhorar e agilizar uma tarefa. Então, a gente sabe que qualquer requisito de software vai
vai automatizar, não é mesmo? Você vai fazer uma automação, você vai facilitar, isso significa eficiência. Então, aqueles processos que você antes fazia digitações em 2 ou 3 pontos, várias pessoas fazendo a digitação de um mesmo dado, de um mesmo documento, com a informatização, com um requisito bem implementado, você faz a introdução de um dado, de um determinado documento, e à medida que ele vai integrando com outros sistemas, você vai complementando aquele documento com outros dados de acordo com aqueles departamentos. Então é assim que funciona e é dessa maneira que você vai pensando se realmente está conseguindo contribuir. Então, vai agilizar a tarefa? Vai agilizar a tarefa e vai minimizar os erros, porque quanto mais input de dados nós temos no sistema, maior a possibilidade, probabilidade de nós mesmos, né, fazermos a input de um dado incorreto. Continuando aqui no slide, nós temos o seguinte, ó, alternativas para solucionar um problema, então é um dos pontos que você já conhece, necessidade dos stakeholders, quais são as pessoas interessadas nesse sistema? Para atender às regras de negócio, então vamos imaginar que você está pensando num software na área comercial, onde tem a integração com vários departamentos. Essas regras de negócios são de foco, né? Tem um foco tanto na produção como na área de compras, na área de mercado, enfim. Será que todos os stakeholders estão participando do projeto? Então, eles devem conhecer muito bem e você também deve conhecer a intenção e o propósito de cada pessoa, ou seja, de cada parte interessada, seja de um departamento em suprimentos, ou em produção, ou na área comercial. Então, esse é um ponto que você deve discutir muito bem para que você consiga, né, definir esses requisitos. E esses requisitos, eles são definidos exatamente para cada área, de acordo com o que você tem como proposta de integração também. Então, aqueles requisitos que muitas vezes ele pode estar atendendo dois departamentos ou vários departamentos, várias áreas operacionais, eles têm que ser melhor discutidos. Isso é definição de requisito e são esses as propostas que você deve conhecer. Continuando aqui no slide, um ponto que é importante você ter é a visão da qualidade. Então, a qualidade está relacionada com requisitos designados para o software. Muito bem. Quais são esses requisitos? Você já definiu que é um requisito para, né, melhorar as atividades diárias, ou seja, trazer produtividade e qualidade nas tarefas diárias de um operador na área comercial. Ele vai, né, visualizar vários pedidos, que os pedidos já estão sendo, sendo autorizados pelos clientes, ou seja, são autorizados e efetivados pelos clientes. Ele vai fazer não só um resumo, mas ele vai analisar aquele pedido se está dentro do que, né, você precisa ou o que a organização precisa para a aprovação dos pedidos, de algum material específico ou então de algum processo, de algum serviço específico. Será que você está entendendo muito bem? Isso significa dar qualidade naquele processo, porque você conhece o requisito e você está delimitando muito bem qual é a parte de intervenção do usuário, qual que é a interação que o usuário vai ter e como que o sistema vai, né, dar a resposta para ele. Continuando aqui também, nós temos a não conformidade aos requisitos, considera a falta de qualidade. Então, com certeza, quando a gente está lá validando os requisitos, é importantíssimo que aquele requisito tenha conformidade com as necessidades do usuário final. Qualidade também deve ser medida, inicialmente definida, medida, monitorada, gerenciada e melhorada. O que significa isso? A partir do momento que eu defino um requisito, eu consigo fazer uma medição de como que aquele requisito está atendendo bem? Se for tempo de resposta, por exemplo, ou tempo de processo, tem um procedimento que a pessoa tem que validar os pedidos do cliente. Hoje ele está fazendo isso num determinado tempo, né? São 10 minutos. A partir da implantação de uma nova versão, será que vai diminuir esse tempo? Vai otimizar?
enquanto isso é algo que é um exemplo para você pensar em medidas, não só em tempo, mas em qualquer características que possa trazer, né, ganho no software que você está desenvolvendo. Continuando também, em requisito a gente tem que pensar na prioridade, dar prioridade, no caso, na comunicação e na descrição do requisito. Muitas vezes a gente utiliza diagramação, a gente utiliza textos padrões para que o requisito seja bem discutido, bem, né, comunicado. Comunicado significa o seguinte, né? Eu entendi o requisito, estou descrevendo o requisito, estou narrando o requisito e as pessoas que estão participando do processo vão entender muito bem o que quer dizer aquele requisito. Se é uma validação de um suprimento que eu estou recebendo, se é a validação de um equipamento que eu estou produzindo e estou, né, passando por um processo de validação, será que eu conheço muito bem todos os detalhes daquele checklist? Então, eu estou conseguindo especificar bem o requisito de como que cada requisito, ou seja, de cada critério de avaliação ele deve ser narrado e então respondido? Muito bem, todos devem ter o mesmo nível de entendimento. E gerenciamento dos requisitos, para a gente finalizar aqui, é um dos pontos também que visa a qualidade para que você, como desenvolvedor ou gerente de um projeto, tenha tranquilidade para entender quando o requisito foi definido, quando foi implementado, quando houve modificações. E o fundamental de um requisito é que ele sempre faça uma evolução, sendo melhorado, sendo otimizado os processos também. Agora vamos falar sobre análise de requisito de software. Então, uma vez que você já conhece um requisito, você já sabe qual que é as preocupações em relação à qualidade de um requisito, agora a gente tem que pensar em como fazer essa análise, quais são as características ou a atenção, quais são os critérios que nós vamos trabalhar para que possamos analisar muito bem o requisito, para que não tenhamos aí ambiguidade de entendimento, duplicidade, que o requisito não fique completo, ou seja, o requisito tem que estar bem fechadinho, bem completo, para que não cause impacto negativo quando ele for implementado ou principalmente colocado em produção no software propriamente dito, né? Vamos ver aqui então quais são os aspectos que você deve se preocupar para que o requisito seja analisado adequadamente. Primeiro ponto é entender a funcionalidade. Então, a funcionalidade daquele requisito significa como que o software vai atender. Como que o software, então, vai atender a digitação de um pedido do cliente? Como que o software vai dar a resposta? Será que ele está bem especificado em relação a tipo de dado, os dados que vão ser obrigatórios, o retorno quando o dado feito input pelo cliente não foi bem, né, comunicado, então feito o feedback adequado naquela interface com o usuário? Isso faz parte da funcionalidade. Está tudo completo? Todos os itens estão bem entendidos? Então, continuando aqui no slide, outro ponto que a gente deve prestar muita atenção em relação às regras de negócio. Essas regras vêm, né, de encontro com aquilo que você já entendeu. Qual que é o objetivo da organização? Vamos resgatar essa ideia do objetivo da organização, que é exatamente o objetivo do negócio. Se eu estou trabalhando com e-commerce, se você vai atender a um software de e-commerce, a proposta é um negócio na internet. A proposta é escalabilidade, isso faz parte da regra de negócio. Uma parte, requisito não funcional, outra parte, requisito funcional. Qual que é a ideia do requisito funcional quando a gente está falando em escalabilidade? A regra de negócio sempre vai estar voltado para que contemple todos os pedidos, independente da quantidade de pedidos que estão sendo, né, efetivados naquele momento. Caso não consiga efetivar aquele pedido, o usuário, né, ou seja, o cliente, o e-client lá, ele tem que receber um feedback
efetivo, definitivo e correto. Isso faz parte de uma regra de negócio pensando em e-commerce, pensando em milhares de acessos para se vender um produto ou se contratar um serviço. Continuando aqui pensando em requisito ainda, está atendendo a um problema, ou melhor, né? Está resolvendo um problema? Será que aquele problema realmente está sendo solucionado? Se ele não tiver solucionado por completo, muitas vezes você tem que ter delimitado exatamente até que ponto ele vai resolver o problema. Se eu tenho um problema bem específico, eu consegui delimitar qual que é o problema. Por exemplo, a falta de conexão e integração com todos os dados de um departamento para outro. Então, eu posso estar naquele ponto em que você já conhece, que é gerenciamento de requisito, eu posso estar particionando o requisito em vários níveis ou várias versões. Por quê? Aí você vai conseguir completar a solução daquele problema à medida que você vai fazendo as interações com o software. Ou seja, à medida que você solta uma versão, você faz uma parte, resolve parte do problema e assim por diante, 25%, 50% até 100% daquele problema. Então, é muito bom você pensar em requisito e analisar o requisito dessa forma. Se eu não consigo resolver por completo, eu vou resolvendo por parte até que ele fique totalmente resolvido. Isso totalmente de acordo também com o usuário final, de acordo com os orçamentos, com o prazo que você tem. Continuando aqui, em relação a atender um processo. Aquele processo é analisar todos os impactos. Então, muitas vezes eu estou fazendo integração daquele requisito com outros departamentos, outras funcionalidades, o processo está completo. Pensei em uma funcionalidade por completo? Sim, mas eu tenho que pensar na organização também por completo e ver se ele está atendendo e não está impactando negativamente naquele processo. Tudo bem? Então, continuando aqui, reconhecimento do problema é a demanda em software está a cada dia mais específica, então a gente sabe disso, por isso é muito importante analisar muito bem os requisitos, analisar o processo de negócio e identificar todos os problemas. Requisitos são necessidades pontuais, então cada ponto deve ser detalhado para que o problema seja resolvido por completo à medida que todos os pontos consigam ser atendidos. Sempre deve promover uma solução de um problema. Análise de requisito depende do quê? De uma atividade a ser executada após a definição do escopo. Então, inicialmente a gente sabe qual é o sistema que vai ser atendido e aí sim você vai detalhando os requisitos, que é detalhando também a partição ou partes do requisito mesmo, que ele fique completo depois. Desenhada por um analista de sistema com o apoio de um analista de negócio. Então, é importante que as pessoas que conhecem muito bem o negócio fiquem envolvidas no momento da definição, da criação do requisito também. E gerenciar o requisito sempre, enquanto em desenvolvimento, ou até mesmo depois do sistema pronto, e analisar o impacto caso tenha mudança nos requisitos. Quando a gente fala em avaliação do problema e síntese da solução, é exatamente quando a gente descreve o requisito já como uma proposta de que você vai resolver aquele problema por completo. Então, reconhecer e definir a funcionalidade do novo sistema, identificar as entradas e saídas do sistema, entender quais são os comportamentos que aquele feedback, interface com o usuário e o sistema, estabelecer características também e também determinar as restrições do projeto. Então, todos esses detalhes fazem parte do seu entendimento, da sua análise. Então, muitas vezes, quando a gente vai definir um requisito, a gente já parte para uma síntese da solução. E muitas vezes a gente pode cair no erro de não terem compreendido exatamente qual que é o problema. Então, a gente tem que passar por um processo de entender quais são as funcionalidades, quais são as regras de negócio que vão ser atendidas, se o problema realmente está sendo solucionado e ver o impacto global, de todo o processo da organização. Isso é importante. Vamos fazer um exercício agora, num projeto, numa situação próxima da sua realidade.
tem um projeto chamado Projeto Challenge, que é especificação de requisito. Então, vamos pensar o seguinte, né? Será que você consegue compreender como que é a qualidade do requisito, fazendo aí, né, uma analogia numa situação? Vamos pensar o seguinte, olha, uma equipe de desenvolvimento de software tem uma missão importante. Ótimo, vamos lá. Transcrever um software, então eu vou redesenvolver um software com algumas necessidades reais e funcionalidades. Deve cumprir fielmente todos os detalhes dos processos, é aquilo que a gente falou, né, em relação a o processo foi bem pensado, foi as funcionalidades foram bem detalhadas para que o processo não tenha impacto negativo, inclusive todas as regras de negócio também, e atender à resolução de um problema ou pelo menos uma inovação. Então, o ponto é, como especificar um requisito para atender o ciclo de vida do desenvolvimento e ao longo das evoluções? Então, esse é o desafio, essa é a perspectiva que você deve ter, né, você deve compreender para fazer uma boa especificação. Pensando nas especificações de requisito, então, descrição de um fluxo da estrutura da informação, ótimo. O que seria isso, então? Vamos pensar no seguinte. Estou pensando qual que é o fluxo da informação. Se é um processo de compra, se é um processo comercial, tem que entender todos os dados de como que ele vai ser, né, de qual que é a origem daquele dado e qual que é o fluxo de um passo para o outro, de um procedimento para o outro. Continuando aqui no slide, refinamento e detalhamento de todas as funções, estabelecimento das características das interfaces. Então, essas características seriam de um sistema para outro ou interface com o usuário também. Então, eu estou falando da integração de uma funcionalidade com outro sistema ou também de uma interação com o usuário final. O foco em o que o sistema deverá contemplar e não como que ele vai contemplar. É importante você perceber que quando o sistema está sendo concebido, quando você está definindo o requisito, você deve fazer a descrição de o que o sistema deve contemplar. O como você vai fazer com a análise desse sistema, ou seja, você vai analisar no caso de uso, no diagrama de... Né, quando você está pensando em classes, você está pensando em diagrama de atividades, aí isso é outro ponto. Então, é importante você ter o foco em o que o sistema deverá fazer. Detalhamento de algumas restrições, aquilo que não pode acontecer, ou de um dado ou informação que você não pode tratar, então você pode colocar isso como uma restrição. Especificação dos critérios de validação, como que você vai validar esse requisito e validação dos requisitos com o cliente. Isso é ponto fundamental. Quando eu estou definindo um requisito, ele tem que ter possibilidade de validar com o usuário final também. Quais são as habilidades de um analista, então, pensando em especificação de requisito? É compreender conceitos abstratos. Então, muitas vezes, eu estou tratando de um assunto que eu não conheço muito bem, porém, eu tenho que estar imaginando as possibilidades de aplicar aqueles conceitos que a gente já conhece dentro daquele negócio, ou seja, relacionado àquele negócio. Vamos imaginar que você está numa determinada situação, trabalhando com sistemas de agronegócio, agropecuário. Eu não conheço essa área, mas será que você não consegue abstrair, você não consegue imaginar, delimitar, ver qual que é a essência das necessidades? Isso é importantíssimo, para você não, né, ficar com algo que seja não completo, ou seja, incompleto, e ao mesmo tempo não seja, né, muito superficial. Você tem que abstrair a essência a partir desse momento, porque, apesar de você não conhecer o sistema, aquele negócio, você deve sim indagar, questionar, fazer questionário, então fazer acompanhamento, lembrando lá da etnografia, então você vai participar daquele processo do dia a dia com as pessoas também. Capacidade de sintetizar soluções, visualizar fatos em fontes conflitantes e confusas,
isso significa que muitas pessoas podem estar trazendo alguma informação para você que são conflitantes ou até mesmo confusas. Você está trabalhando com um departamento comercial e compras, um fala de uma maneira e o outro fala de outra maneira. Então, a partir do momento que você tem esse conceito de abstração, você consegue também esclarecer melhor para que não tenha aí, né, ambiguidade de entendimento daquele requisito. Entender o ambiente em que o usuário trabalha, boa comunicação verbal e escrita. Se eu não consigo escrever tudo, mas a explanação, conforme a gente já sabe que a comunicação é ponto fundamental para que o entendimento do requisito seja realmente implementado lá no software futuramente, isso é uma das características mais importantes de um analista de sistemas. E considerar as causas do problema, visando aí sempre um requisito completo, claro, que possa ser comunicado, possa ser compartilhado com outras pessoas também. Muito bem, agora a gente está no momento de interação. Fico aqui à disposição se você tiver qualquer pergunta, né? A gente viu a participação do pessoal no fórum aí muito boas. A gente viu a participação também nas respostas dos quiz. Inclusive, eu vou colocar aqui na câmera de documentos, só para a gente repassar para você, aluno. Para você estudar um pouco mais sobre engenharia de requisito, sobre o processo, no processo de software, tem esse quiz aqui, ó. Anota esse endereço para você acessar, fazer uma leitura complementar em relação à engenharia de requisito, né, que é o bit.ly/quiz _T2, que é a nossa teleaula 2, _ processo de negócio de software, PNS, _ 2019-2. Vamos fazer o jogo do Kahoot. Estou vendo que não temos aí perguntas, então estou propondo aqui você acessar o kahoot.it. O PIN está na tela aí, 984755. Bem, a gente vai iniciar, nós temos com 170 participantes. Muito bem, vamos lá. Primeira pergunta, então. O que não é requisito de software? Então, dentro do que você já conhece sobre requisito, o que não é requisito? Muito bem, a maioria acertou, fico muito contente com isso, né? Codificar usando Extreme Program não é requisito de software. Muito bem, é uma das técnicas, é uma da qualidade, você deve conhecer? Sim, mas não é requisito de software. Algumas pessoas responderam necessidades dos stakeholders, mas necessidade de stakeholders
especificamente não é requisito, mas está relacionado com requisito sim. Vamos para a segunda pergunta. Na verdade, é uma pergunta bem mais rápida. A segunda pergunta, só para a gente ver aqui como é que está o placar agora, né? Selisk, Mano Brown e Rafael de BH. Vamos lá para a próxima. Na engenharia de requisito, um requisito é concluído pela avaliação do problema e síntese da solução? Sim ou não? Falso ou verdadeiro? Mais 10 segundinhos para você responder. Muito bem, muito bem. Estou vendo aqui que o pessoal respondeu corretamente, a maioria respondeu corretamente. E percebi aqui que vocês estão rápidos para responder. Isso é muito bom. Fico contente com isso, né? Eu estou vendo que vocês estão participando da aula, vocês estão percebendo o quão é importante conhecer o requisito, gerenciamento de requisito, o que é engenharia de requisito, que são todas as atividades aí propostas para que você possa conhecer bem o que é a proposta de entender requisito, atender as necessidades do usuário final, que são os stakeholders também envolvidos nesse processo todo. Levantamento de requisito. Muito bem, agora que, vamos pensar assim, agora que você já conhece um requisito, você já sabe como que é um requisito, quais são as necessidades, qual que é o foco e os aspectos de se fazer uma análise de requisito, aí você vai pensar, mas onde eu obtenho o requisito? Como que eu faço para entender, para eu capturar, obter esse requisito, fazendo leitura, fazendo reuniões, entrevistas? É dessa forma realmente que a gente vai estar trabalhando. Então, pensando em levantamento de requisito, vamos ver como é que a gente vai abordar isso? Levantamento de dados é um dos pontos fundamentais. Então, elaborar uma lista de desejos do usuário. A partir do momento que eu começo a trabalhar com requisito, entender as regras de negócio, um dos pontos fundamentais é já pensar no meu backlog. Então, qual que são os desejos? É importante a gente conhecer a palavra desejo, porque a partir do momento que você está trabalhando com software, com requisito, com regras de negócio, uma coisa é regra de negócio para atender as necessidades da organização daquele negócio. Outra coisa é requisito de software de acordo com o que ele vai fazer e que é desejo de um usuário ou desejo das partes interessadas. Então, essa sensibilidade de você perceber qual que é a diferença de um para com o outro é fundamental. E aí você vai começar a montar essa lista, que é exatamente uma lista que provavelmente vai se transformar no seu backlog do produto, quando a gente está pensando em Scrum, em métodos ágeis também. Então, esse termo é bem alinhado com o backlog do produto. É uma lista de desejos que futuramente vão criar-se historinhas para que você possa entender bem. Então, levantamento de dados é levantar quais são as histórias do usuário também. Continuando aqui no slide, priorizar os requisitos coletados, aí você vai começar a entender o que é prioridade tanto para você como para o usuário final, porque muitas vezes um requisito está relacionado com o outro e você tem que dar prioridade para que ele seja implementado em conjunto ou pelo menos nas fases aí bem próximas uma da outra. Conhecer detalhadamente as regras de negócio para que você possa entender e contemplar as regras de negócios naquela lista de desejos dos usuários. E escolher os envolvidos de acordo com o escopo do projeto. Então, envolvidos são as pessoas que vão trazer informação para você, que vão falar quais são os desejos dele. Ótimo, então são todas as pessoas mesmo, são os stakeholders. Sintetizar sem problema. A gente não pode detalhar, não detalhar menos ou mais. Você tem que sintetizar para que você tenha exatamente um entendimento do quanto você vai conseguir
atender a solução de um problema. Isso é muito importante, você saber a essência do produto, é onde é melhor, do problema. Então, todas as causas, isso é importante. E revisar e validar requisitos. Então, essa parte do levantamento, você pode estar fechando dessa maneira e fazendo o levantamento dessa maneira. Aí, para fazer o levantamento, certificar de que aquelas pessoas envolvidas, que são stakeholders, usuários, são as pessoas efetivamente habilitadas para dar informações para você, conhecer as restrições dos problemas, que é exatamente a ideia de que você vai conseguir fazer a síntese, ou então propor, juntamente com a ideia do problema, também propor as soluções. E conhecimento e não de invenções. Você não pode falar, não, eu acho que vai ser assim. Não, jamais. Quando eu estou iniciando o levantamento, a partir do momento que eu estou propondo a atender uma necessidade, seja de uma inovação, ou seja de resolver um problema, você não pode achar que vai resolver sem o devido conhecimento. Deve sim lançar mão, inclusive, de especialistas na área e tudo mais. E uma das formas de você fazer levantamento, eu estou falando aqui sobre a reunião FAST, mas pode estar utilizando várias outras propostas, mas o FAST significa Facilitated Application Specification Techniques. Então, é uma forma de você fazer reunião num local neutro, ter a participação de analista de sistema, analista de negócio, especialistas e o próprio cliente. Deve ser elaborada uma agenda dos pontos mais importantes, quais são a abordagem, quais são os departamentos, quais são as pessoas que vão realmente participar. Ter um moderador, muitas vezes é importante. Nesse caso, a reunião FAST, ele propõe ter um moderador e relacionar as possíveis soluções para os problemas. Então, naquele momento, é um momento, então, de você ter uma ideia de que os requisitos estão sendo, eu diria assim, estão sendo elencados. Naquele primeiro momento, você fez a lista dos desejos? Muito bem, será que você está conseguindo trazer, além das regras de negócio, os requisitos e delimitar, descrever de forma completa, claro, para atender aquela lista de desejos? E aí você vai criando aí uma lista de historinhas para que formem, né, requisitos de software que vão atender as regras de negócio, que vão atender também a solução de um problema ou uma inovação de uma proposta nova. Requisitos, como é que você vai representar? Então, uma das formas de pensar em requisito é como você vai representar. Então, uma vez que você já sabe o que é um requisito, você já sabe como que o requisito deve ser validado, perseguido em relação à qualidade, como que ele será implementado, porque você já sabe o que é um requisito e qual que é a proposta especificamente de um requisito. Muito bem. E aí, vamos fazer o seguinte. No slide nós temos, eu faço requisito através de um glossário. Sim, muitas vezes eu tenho alguns termos que eu não conheço. Cria, então, glossário para ser referenciado à medida que você está escrevendo a sua historinha, está escrevendo o seu requisito. Ele vai ficar completo quando você utiliza o glossário. Por quê? Eu conheço alguns termos que eu conheço à medida que eu tive experiência. Se é um setor de um ramo de um negócio que eu não conheço, cria um glossário. Faz parte do processo de começar, né, a entender melhor e deixar explícito aquilo que deve ser implementado. Porque no software a ser implementado, eu não vou usar um termo meu. A gente sempre vai usar o termo adequado ao negócio. Por isso que a gente sempre lembra desse texto, desse termo chamado regra de negócio. Ele deve atender aos objetivos. Isso faz parte também em atender às necessidades dos negócios. Continuando aqui, análise de risco. Então, muitas vezes, tanto risco de projeto ou risco técnico são pontos fundamentais que você deve entender enquanto explicitação do seu requisito. Você está descrevendo o requisito, você tem que saber que pode acontecer de não conseguir implementar por um risco de projeto,
de gerenciamento ou de recurso que você não teve, ou de um risco técnico mesmo. Muitas vezes eu estou propondo uma alternativa com um IoT, por exemplo, ou então qualquer outro hardware que você não tem ou que você está colocando em necessidade, mas de repente você pode não conseguir com esse terceiro. Como é que fica tudo isso? Tem que estar lá explicitado também. Protótipos e provas são importantes, né, no momento que você faz o levantamento, então faz parte do requisito. Vale a pena você descrever e anexar também todos os relatórios referentes a esse requisito. E a representação dele muitas vezes pode ser através do fluxo de informação, de onde vem a informação, para onde vai, quais são os tratamentos feitos e ou melhor, modificações que essa informação, que esse dado vai sofrer, ou através de um caso de uso, representar através de protótipo com as interfaces de usuário, até mesmo de um sistema que já existe hoje ou de uma proposta nova. Descrição funcional, detalhadamente do que é o requisito, então o que ele vai atender, lembrando que é o que ele vai atender e não como que o requisito vai ser implementado. Descrição comportamental do requisito, então vai ter o input de um dado, vai ter o tratamento e retorno de um outro dado, ou então o comportamento em relação à eficácia e efetividade daquela operação, também é importante você saber delimitar isso. Critérios de validação, como é que eu valido, como é que estou enxergando aquele requisito, é em tempo, é em cor, é em visibilidade, é em retorno, é em gráfico, quais são os dados que eu consigo validar, se é um tipo de dado, se é uma fonte, ou melhor, é um tamanho do relatório, é um número, né? Se é acima ou abaixo daquele número, ou um gráfico, tudo isso faz parte de um critério de validação. Em que momento que eu consigo validar todos os requisitos ou todas as historinhas que o meu usuário está contando, eu vou conseguir responder com ele através desses critérios de validação, porque daí eu consigo validar juntamente com o cliente ou com os usuários finais. E ter também aqui no final do slide, falar em referências, né? Todos os itens têm que estar referenciados, da mesma forma que você sabe que um termo lá no glossário vai estar lá referenciado, da mesma forma aqui a gente pode estar pensando e deve estar pensando para que aquelas descrições, quando você está descrevendo talvez a funcionalidade de um requisito, a funcionalidade de uma operação, é referente a uma técnica, de um especialista ou de uma outra empresa, ou de um fornecedor, ou de um cliente, tudo isso está referenciado, também são pontos fundamentais, porque o software também vai ter, né, muitas vezes ele vai estar preparado para isso, que é exatamente para completar um requisito. Se o requisito tem como proposta trazer um aspecto ou uma fórmula, ou então uma forma de fabricar, de produzir um elemento ou um produto, ele deve ter referências também com, né, as referências científicas, referências pesquisadas, ou de uma fórmula também que é utilizada em outro departamento, ou atendendo a um contrato com o cliente, são todos os itens que tem que estar referenciado, o requisito tem que ficar inteiramente completo dessa maneira, nessa proposta também. Muito bem, muito bem. Requisito funcional e não funcional. Esse é um ponto assim, bem bacana para você entender, né, o que é um requisito funcional e não funcional. Então, muitas vezes é uma das dúvidas que a gente tem, e aqui a gente vai esclarecer para que você perceba exatamente qual que é a diferença de um de outro. O requisito funcional, então, aqui no slide, o que o sistema deve fazer? Então, o que o sistema deve fazer? A gente tem dois tipos de requisito funcional. É evidente, é o que será mostrado para o usuário em forma de diálogo com o sistema, que são as telas, relatórios, gráficos, som e imagem, ótimo, é evidente. O usuário já está esperando aquilo, ele está esperando alguma coisa na tela ou no alto-falante, se for um som, né, um som que vai mostrar uma música, ou então vai mostrar, vai
narrar, por exemplo, uma receita, quando o usuário que quer a narração de alguma receita ou de uma instrução de um procedimento, enfim, são requisitos funcionais explícitos. Requisito funcional, então, é tudo que o usuário está esperando e que ele consiga perceber, evidentemente, de acordo com a operação dele, as funcionalidades que vai trazer o benefício para ele, de acordo com os procedimentos que ele trabalha. Então, quando a gente falou em etnografia, a gente percebe o seguinte, né? Ele está na atividade do dia a dia, socialmente. Por que socialmente? É porque ele tem atividade física, ou de atender um telefone, fazer ligações, né? Atender uma ligação, fazer a intervenção com outras pessoas, um atendimento no balcão, ou seja, você faz uma interação. Isso é uma operação que você tem que perceber como é que ele faz. Isso faz parte das funcionalidades. Isso vem ser um requisito funcional de acordo com o relatório que ele está imprimindo ou mostrando. Então, se você perceber como ele vai explicar o relatório, com certeza você vai entender melhor como que o requisito funcional será implementado. Então, a descrição de um requisito funcional ele tem que estar muito próxima do que o usuário faz no dia a dia. O usuário realmente precisa para fazer uma tomada de decisão. Como que ele faz a tomada de decisão? Ele utiliza vários dados, o dado da área comercial, da área de produção, da área também de suprimentos, por exemplo, ele integra essas três áreas, né, ou os três resultados, três gráficos, três dados, três informações, enfim. E aí você toma a decisão. Isso faz parte de um requisito funcional. É uma funcionalidade da empresa de como que ele trabalha. Ok? Então, isso é importante. Quando a gente fala em requisito funcional que é oculto, significa que tem algumas implementações que são necessárias serem implementadas, mas muitas vezes não precisa aparecer. É um requisito funcional em função de uma fórmula, por exemplo, de um gráfico, de uma regra, né, matemática, e que muitas vezes não precisa estar explícita na tela, mas sim o sistema tem que fazer, o usuário vai perceber em função do resultado final, mas que é um requisito também funcional, que é oculto. Continuando aqui no slide, então, nós temos lá requisito oculto, que é executado pelo sistema, mas não é mostrado na interface do usuário, não é mostrado no relatório, não sai no som, nem numa imagem, numa fotografia, por exemplo. Então, isso faz parte aí também de um requisito funcional, ok? Vamos continuando aqui. Restrições para que o requisito não seja atendido. Então, muitas vezes tem alguma restrição de requisito. Isso também faz parte de um requisito funcional. Então, se eu tenho lá uma restrição daquele departamento que não pode, aquilo que não pode ser feito, o que não deve fazer também, faz parte de um requisito funcional. Vamos falar sobre requisito não funcional agora. Restrições colocadas sobre como o sistema deve realizar seus requisitos funcionais. Aqueles que são obrigatórios, devem ser obtidos de qualquer maneira. Os desejados podem ser obtidos caso, obtidos casos não cause efeito no seu procedimento. Então, vamos pensar o seguinte, vamos explicar para você o que é o requisito não funcional. O não funcional é aquilo que, muitas vezes, você não faz a operação do dia a dia, mas o sistema vai fazer para você de uma maneira mais aplicada. Então, quando a gente fala em obrigatórios, é porque sempre vai ter que ter isso. Vamos imaginar um requisito funcional em resposta do sistema. Olha, a cada 5 minutos o sistema tem que dar um retorno para o cliente em relação ao posicionamento da quantidade de itens produzidos, ou de itens vendidos, ou de volume, né, de contatos feitos com o cliente. Se eu estou trabalhando numa área de marketing, como que está o nível de atendimento na área de marketing? Uma vez por dia eu preciso de um relatório, isso é um requisito não funcional. Então, apesar de parecer ser funcional, à medida que você coloca aí alguns critérios para que o sistema possa trabalhar, né, internamente e trazer benefícios para você, isso faz parte de um requisito não funcional. Por quê? Ele vai ser atendido não só
para uma área, mas sim para todas as áreas. O tempo de resposta. Olha, em quanto tempo o sistema deve responder, né, a um erro? Se eu tenho uma falha, ele tem que ser corrigido em quanto tempo? Isso faz parte também de um requisito não funcional. Então, muitas vezes isso é o desejado. Não é obrigatório, mas eu posso classificar ele como desejado porque muitas vezes eu não tenho recurso hoje para garantir em termos de correções automáticas. O meu sistema de inteligência artificial ainda não está totalmente otimizado para esse nível. Então, a gente vai, à medida que eu consigo também, né, descrever esse requisito funcional e à medida que eu vou trazendo esses benefícios futuramente, ele vai passando aí por uma evolução. Isso também faz parte de um requisito não funcional. Continuando aqui no slide, restrições a nível de sistema, ou seja, suplementares. Então, quando eu tenho algumas restrições para que o sistema não faça, também faz parte de um requisito não funcional. Vamos imaginar que eu mando um e-mail para alguém, faz parte do processo, né, da empresa, mandar e-mail pelo sistema, porém aquele e-mail não pode ser respondido, não pode ser reencaminhado. Como é que eu faço isso? Requisito não funcional. Tem lá... Desculpa. Eu tenho especificado de que aquele e-mail não pode ser reencaminhado ou respondido. Isso faz parte também de requisito não funcional. Continuando aqui, em termos de requisito não funcional, vamos ver 4 itens. A questão da segurança também pode ser um item de um requisito não funcional. Restrições de acesso por perfil de usuário a determinadas funções ou informações. Por exemplo, se eu tenho lá questões de segurança, eu como gerente tenho acesso à informação, algum operador tem acesso não tem acesso àquela informação, isso é segurança e isso faz parte de requisito não funcional. No slide. Performance. O nível de aceitação para uma resposta em determinada interface, que é um dos exemplos que eu citei, né? Qual que é o nível de aceitação em termos de tempo de resposta? Isso é performance. Alguns milissegundos ou de alguns minutos. Compatibilidade. Alguns tipos de modem, impressora, hardware, né? Ou até mesmo moeda do país, em reais, em dólar. Se eu tenho condições de fazer a conversão das moedas, são configuráveis, e isso faz parte de requisito não funcional também. Implementação. Linguagem de programação ou reutilização de uma biblioteca de legado, isso também faz parte de requisito não funcional. Bom, então por aqui a gente consegue perceber que o requisito não funcional, ele é bem completo, tanto na parte de segurança, na parte de performance ou até na parte técnica. Eu posso estar dando um requisito, explicitando ou contratando ou definindo um requisito não funcional técnico em função do legado, em função daquele sistema que já existe, e você tem que dar continuidade no tipo de banco de dados, no modelo de negócio ou no modelo também de banco de dados, né, para que seja compatível com o software já existente. Vamos falar um pouquinho aqui, exercitar um pouco também, para fixar melhor o conhecimento em relação a requisito, e como fazer o levantamento de requisito.
Vamos pensar na qualidade de como você vai fazer esse levantamento? Então, vamos lá. Num cenário hipotético, nós temos que pensar assim, cenário de interação e de inovação. Numa era de muita novidade, que é agora a gente pensa assim, sempre em inovação, né? Sempre alguma coisa que está acontecendo e que você tem expectativa de ser melhor, de ser inovador. Você obter e reter esses conhecimentos de requisito é um dos desafios, não é mesmo? Então, você deve pensar assim, né? Como que eu vou engajar as pessoas envolvidas ou qualquer outro responsável pelas regras de negócio? Então, como que você pode estar aplicando técnicas, como que você pode estar agindo como analista de negócio ou analista de software para que as pessoas participem do processo e continuem evoluindo com aquele requisito que você está desenvolvendo. Muitas vezes a gente faz uma reunião inicial, uma reunião de levantamento de dados com uma boa participação. Só que ao longo do tempo, muitas vezes as pessoas perdem o interesse e não acompanham, né, ou não acompanham com as evoluções. Tem novas ideias, está vendo que aquilo pode agregar para o sistema, mas fica distanciado. Isso não é importante. Isso, ou melhor, eu diria assim, isso é algo que pode ser prejudicial ao projeto. Então, a sua intervenção, a sua habilidade como analista de sistema é fundamental. E é nesse ponto que você deve, então, se preocupar. Continuando aqui, vamos praticar um pouco quais são os pontos ou quais são as técnicas que você pode estar trabalhando com o levantamento e também na manutenção das ideias, manutenção daquilo que você quer desenvolver. Fazendo um brainstorm. Você já sabe o que é um brainstorm. É definir um objetivo, é gerar um maior número de ideias. Então, a quantidade de ideias aqui é importante, porque quanto maior o número de ideias, melhor vai ser, né, a participação e também, quando você vier trazer o resultado desse brainstorm, você vai ter mais conteúdo e mais relevante para o teu negócio. Aprofundar no assunto, mas sem críticas ou debates, isso é fundamental para que as pessoas consigam trazer muitas ideias, reunir e combinar ideias. Então, você pode estar utilizando ferramentas visuais para você conseguir combinar essas ideias. Todos devem expressar o seu voto, então é importante ter a participação de todo mundo. E à medida que você vai relacionando as ideias, você consegue também fazer a priorização de cada ideia. Uma outra ferramenta, um outro recurso bem importante que você pode estar utilizando é um workshop. Você mesmo pode estar conduzindo essa sessão através de um encontro no qual o analista expõe uma tecnologia ou cenário e todos participam mostrando quais são as sugestões para você consolidar o resultado. Então, uma maneira de você fazer o engajamento, obter a participação efetiva dos stakeholders é o brainstorm, ou fazendo reuniões mesmo, fazendo reuniões até mesmo virtuais. A ideia do workshop, pessoalmente, também é bacana, porque as pessoas podem estar propondo um workshop por conta de uma ideia inovadora, e você pode estar mediando isso. Isso é importante, a sua participação. É importante você conhecer quais são os desejos. Lembra que a gente falou, né? Você deve lembrar em relação aos desejos de um usuário. Então, muitas vezes, qual que é o desejo de um usuário? São historinhas que ele vem contando, são histórias que ele acha que vai trazer benefício para a empresa dele, para o negócio dele. Então, é um dos pontos aqui, continuando aqui no slide, então, é um dos pontos para que você faça aí, convide as pessoas para a preparação de um workshop, fazer a condução apenas dessa sessão. Então, vamos pensar assim, você vai só conduzir, você pede para a pessoa fazer a exposição daquela tecnologia ou de uma ideia, e não necessariamente precisa ser você o protagonista desse workshop, mas a participação dessas pessoas, que sejam especialistas ou sejam um usuário da área que está trabalhando, vamos pensar
um operador na área comercial, ele conhece o assunto da área comercial e é onde você precisa desenvolver o software, ele está em contato com os clientes, ele está em contato com as necessidades, os problemas. Então, muitas vezes ele pode trazer uma ideia. Se ele trouxe a ideia no brainstorm, vocês conseguiram priorizar, ótimo. Se ele tem condições de aprofundar no workshop, ele traz algo mais detalhado, mais estudado para expor. Então, esse é um dos pontos que você pode explorar muito. A sua participação, não só de você ser o protagonista do workshop, mas sim também de receber novas ideias, sugestões mesmo, né? Isso é importante no momento em que você está pensando em requisito, pensando em atender às regras de negócio da organização, são fundamentais para que você tenha qualidade né? E a qualidade não só no que você está estudando, mas ter atualizado as necessidades do usuário. A gente sempre tem que estar pensando nesse ponto. E você, como desenvolvedor, sempre tem que estar pensando em estar com o requisito mais atualizado possível, porque é ele que vai atender às necessidades reais, né, e ter, né, no caso aí, um software útil para o usuário final. Nós estamos no momento aqui de dúvidas do aluno, né? Se você tiver qualquer dúvida, a gente fica à disposição para que você possa estar passando a sua questão, sua dúvida, e a gente vai esclarecer. Enquanto não tenha dúvida nesse momento, vamos para o Kahoot? Vamos lá, então? Nós paramos aqui. Ou melhor, nós não conseguimos, né, passar aqui para o próximo slide, que seria aqui a etapa do Kahoot, mostrando como é que ficou e depois das duas perguntas. Mano Brown está ainda aí no topo, Matheus está aparecendo, Antônio da Arapari. Vamos ver a próxima pergunta, vamos ver como é que está o pessoal conectado aí. Nossa, minha voz. Muito bem, muito bem. Para a gente poder comentar aqui, a gente viu que, vamos falar assim, tecnicamente, o início do levantamento de requisito deve estar baseado em quê? Pessoa certa, restrições que impedem a solução e conhecimento. Então, esse é o ponto fundamental. Quando eu vou iniciar, né, ou melhor, vou fazer o levantamento inicial de um requisito, de um sistema, de um problema para conseguir captar os requisitos, é muito importante saber quem são as pessoas certas, quais são as restrições para que a gente consiga definir muito bem os requisitos e aquilo que não pode ser contemplado no sistema. E também ter conhecimento, buscar conhecimento. Se eu não conheço aquela área, aquele negócio, eu realmente preciso buscar o conhecimento. Isso é fundamental. Continuando aqui, na próxima questão aqui do Kahoot, nós temos aqui, mudou um pouco o placar, mudou bastante o placar, né? Vamos ver aqui como é que ficou. Na próxima pergunta a gente vai concluir então o nosso Kahoot. Muito bem, tipo de requisito funcional que é executado pelo sistema, porém não é mostrado na interface, a maioria respondeu corretamente, que é oculto, né? Então eu fico contente em saber disso, porque vocês estão sabendo o que é um requisito oculto, né? Então,
Vamos lá. O pessoal está na dúvida em relação a requisito não funcional. Vamos falar de um exemplo bem simples. Vamos ver aqui no Kahoot, terminar aqui no Kahoot, como é que ficou aqui o placar. Estou acabando de mostrar aqui. Quem ficou, né, os 3 primeiros colocados acertaram as 4 perguntas e Carol ficou em primeiro, Alisson e o Anderson e aí na sequência. Muito bem, parabéns então para quem conseguiu aí, né, responder corretamente a maioria. Vamos lá. Requisito não funcional é o seguinte, vamos imaginar um editor de texto. Eu dou um localizar. A função localizar dentro de um editor de texto faz parte de um requisito funcional. Por quê? Normalmente eu preciso ter uma funcionalidade para eu localizar, ou então procurar, né, fazer o Ctrl F, ou então o Ctrl L, dependendo do editor de texto. Porém, um requisito não funcional dentro dessa ideia seria o seguinte, olha, eu dou o Ctrl F dentro de numa determinada palavra, eu estou buscando aquela palavra, ou um texto, ou um termo, e na sequência eu vou para o próximo. Ótimo. Como é que eu posso ter um requisito não funcional relacionado a isso? À medida que eu mostro todos os textos numa janela, por exemplo, separada, ou então com cores já evidenciando quais são, né, aqueles termos que eu estou buscando em vários pontos do texto. Isso é um requisito não funcional. Ele vai facilitar a atividade, porém não é um requisito funcional efetivamente, porque ele já está fazendo um find, já está fazendo uma busca, porém vai implementar, vai melhorar muito a minha forma de trabalhar, vai trazer mais eficiência na minha atividade. Então, é uma das formas também de eu mostrar o que é um requisito funcional num exemplo muito simples aí. Para a gente concluir aqui, a gente está vamos fazer uma recapitulação da aula de hoje, que falamos sobre requisitos, falamos sobre, estudo e viabilidade. Então, eu preciso entender quais são os requisitos que realmente vão atender às necessidades do meu usuário, meu patrocinador do projeto, meu stakeholders, ou seja, todas as pessoas envolvidas. Elicitação e análise de requisito é fundamental, saber como, né? Se eu vou colocar isso em glossário, se eu vou colocar isso num fluxograma, se eu vou colocar isso no caso de uso, ou no diagrama de sequência, no diagrama de atividade. Tudo isso pode ser recurso para eu explicitar, para eu elicitar, ou para eu descrever o recurso, ou através de histórias. Então, são pontos fundamentais que você deve conhecer, deve aprofundar, né, à medida que você vai conhecendo mais sobre análise de sistemas também. E a própria validação do requisito. Esse é um dos pontos que você deve ter percebido o como diria assim, a sua participação é importante quando vai validar requisito. Primeiro ponto é saber que lembra que a gente fala do conhecimento? É conhecer como que aquele requisito nasceu em função de estar atendendo às necessidades, estar atendendo à solução de um problema que já existe ou atendendo uma inovação, algo novo. Ótimo. Eu conheço muito bem, consigo validar ele, porque eu consigo medir, eu consigo verificar quais são as melhorias dele, qual que vai ser a evolução dele. Então, todos os requisitos devem ter uma vida bem controlada e gerenciada. Isso é fundamental você saber esse ponto. Porque quando a gente fala em sistema completo funcionando, é muito simples falar assim, ó, todos os requisitos estão funcionando. Será? Não é bem assim que funciona o desenvolvimento de software. Você, como desenvolvedor, deve ter a expertise de começar a detalhar o mais, né, aprofundado possível por requisito, até mesmo por regras de negócio, porque daí você vai falar assim, o meu software está atendendo 100%, está atendendo pelo menos 70% com certeza. Eu tenho gerenciamento do meu requisito. E isso faz parte da minha validação também. Porque à medida que eu vou detalhando o requisito,
aquele requisito não foi desenvolvido por completo. Ele está atendendo a uma funcionalidade, porém, 70% do requisito somente. Isso representa quanto do meu software? Se é um requisito muito valioso ou então representativo para a regra de negócio ou então para uma determinada atividade da venda ou do comércio, enfim, ele deve ser atendido de forma mais criteriosa, ou então dar uma atenção maior para esses casos, dar uma prioridade maior para esse requisito. Então, também falamos aqui, né, complementando aqui nesse último item, em relação ao gerenciamento do requisito, que são as alterações que esse requisito vai trazer aí, vai evoluir à medida que o software vai sendo entregue também. Uma pergunta do pessoal de Rondônia, isso? Um grande abraço aí, pessoal de Rondônia, diz assim, inteligência artificial usado em um processo de negócio? Com certeza. E esse barramento seria, ainda é feito pelo método stakeholder. Bom, na verdade é assim, todos os processos, né, ou melhor, né, todas as atividades feitas dentro de um processo, dentro de um negócio, pode ser contemplado como sendo requisito. E todas essas são conhecidas pelos stakeholders. Pelo menos eles devem conhecer ou então devem opinar se for algo novo, pensando em inteligência artificial, é algo novo, eles não conhecem, mas todo mundo deve participar. Essa interação tem que ser maior. Então, pensando no levantamento de dados e na implementação, essa participação dos stakeholders, então a participação é mais contínua. Então, a inteligência artificial faz com que tenha uma participação maior. Então, falar em inteligência artificial significa trazer todas as necessidades que o software vai contemplar de uma forma mais complexa. Isso faz parte, sim, de um processo de um gerenciamento de requisito, com certeza. Fico por aqui, um grande abraço a todos e que tenham uma ótima semana.